pessoal, voltamos aqui com mais um CP Futebol Clube, ao lado de João Paulo Fontoura, para a gente repercutir aí a rodada do final de semana de Copa do Brasil. O Inter no sábado, eliminado para o Juventude, e o Grêmio no domingo acabou vencendo o Operário e conseguiu a classificação. Vamos começar pelo Inter, né, que tem os assuntos mais palpitantes aí nesse momento. O Inter num jogo maluco sábado, Lucas, pelo menos eu vi assim a partida, né? O Inter com um comportamento que se imaginava diferente de um jogo para o outro, do primeiro jogo para esse agora do Jacone. O Inter acho que jogou em segunda, terceira marcha e mesmo assim jogou para ganhar do Juventude, mas é um jogo que está dentro desse combo que o Inter vem vivendo nos últimos dias, não conseguiu sair de lá classificado ou sequer levar a decisão para os pênaltis, embora durante os 90 minutos tenha tido 3 pênaltis para bater, fez 2. Acho também que no primeiro tempo não foi marcado um pênalti no Valência. Se o Inter saísse na frente, talvez o resultado do jogo fosse outro, mas o Inter não fez por merecer a classificação, tanto no sábado quanto no conjunto. Passou quem foi melhor O Juventude foi melhor, conjunto, né? Nos dois. Acho que sábado não, mas no conjunto dos dois, sim. Até porque o Inter, no final do primeiro tempo, quando tomou gol, até naquele momento o Inter estava melhor no jogo, né? Mas acabou que um balde de água fria. É um filme repetido, porque o Inter vem tomando muitos gols também nos últimos instantes das partidas. Mas fora do campo o Inter ainda segue a sua busca. Não sei se essa foi a tua impressão. Eu estava em casa assistindo o jogo, ouvindo as rádios. A expectativa, pelo menos, que eu sentia dos meus amigos colorados e também nas redes sociais, a expectativa era mais com o pós-jogo do que com o próprio jogo. Eu fiquei escandalizado quando eu vi que foram cerca de 250 torcedores do Inter no Jacone. Eu tenho mais de 40 anos de idade, acompanho futebol há mais de 30, eu nunca vi uma falta de mobilização tão grande da torcida do Inter num jogo tão importante, né? Sinceramente, me pegou de surpresa. E a entrevista do Roger, a meu juízo, foi evasiva, mais veemente tentou ser o presidente do Juventude, que inclusive depois da entrevista dele, do seu colega Alessandro Barcelos, confidenciou aos repórteres que o presidente do Inter disse para ele que o Inter não procuraria o Roger. O fato é que de lá para cá é o nome mais cotado para assumir o Inter. O Roger, é bom a gente dizer enquanto está gravando esse programa, o Roger viajou com a delegação do Juventude para jogar nessa terça-feira contra o Atlético Mineiro lá em Brasília. Então vai ser, até escrevi sobre isso no Correio do Povo, de novo vai ser um vestiário do Juventude, vai pautar o vestiário do Inter, né? Porque, a não ser que ocorra uma surpresa do Inter anunciar alguém antes, quando o Roger estiver dando a entrevista, o Inter vai estar em campo contra o Rosário Central, né? Então, eu acho que uma coisa vai estar linkada à outra. Exatamente. O Inter que, como já adiantou aí nessa última fala, o Inter volta a campo terça-feira, amanhã, né? 9h30, e lá é brabo. Já fui 2 vezes lá, não é fácil. O Gigante de Arroito, a torcida do Rosário Central costuma lotar o estádio, apoiar o seu torcedor. O Campeonato Argentino parou durante a Copa América. Eles jogaram só na semana passada pela Copa da Argentina, não foram bem, perderam para o Barraca Central 1-0, mas é um time de tradição, não está entre os grandes da Argentina, por óbvio, mas tem torcida, tem apelo popular, né? Tem rivalidade local com o Nils, e tem alguns jogadores que a gente conhece aqui, né? Na verdade 2 jogadores que a gente tem mais lembrança clara. Um é o Campas, que não repete a temporada que fez no ano passado, né? O ex-jogador do Grêmio, colombiano, e o Rosário Central repatriou na verdade não é repatriar o termo, né? Trouxe de volta o Marco Ruben, deu um branco. O Marco Ruben, atacante veterano, ele tinha parado de jogar ano passado e aí voltou a atuar pelo Deportivo. É ídolo no Rosário Central, né? Ele fez uma grande campanha em 2016 contra o Grêmio do Roger, o Inter não, o Rosário do Cudê, né? Na época compondo o ataque com o Herrera. Veio pro futebol brasileiro, não foi tão bem no Atlético Paranaense. Mas foi campeão da Copa do Brasil, né? Foi, mas ele não era exatamente um dos expoentes daquele time, né? Mas enfim, o fato é que ele estava aposentado, voltou agora, então passa a ser um personagem do jogo também. Acho que é boca escura o jogo. Vai estar em campo e o Inter com as suas dificuldades, né? Não deve ter o Fernando, né? Não vai ter o Fernando. A gente não recebeu ainda a lista de relacionados, mas do jeito que ele saiu do jogo contra o Juventude, não vai ter, mas tem a volta do Rocher, do Borré e provavelmente do René. Exatamente. Então vai tendo alguns reforços aí em meio a essa crise que o Inter acabou se colocando e buscando o treinador, talvez na quarta-feira é possível, né? Que a gente tenha uma definição em relação a isso, já que vai fazer uma semana na quarta que o Inter
acabou demitindo o Eduardo Cudê. Na verdade, teve um comum acordo. Segundo o presidente Alexandre Barcelos, foi um comum acordo. Mas esse é o cenário do Inter aí para mais uma decisão aí nessa terça-feira. Que é a única competição que o Inter briga pelo título, né? Dificilmente pelo brasileiro vai ter condições. É a última esperança, vamos dizer assim, né? Acho que pela matemática ainda é possível, mas a tendência não é brigar pelo título do brasileiro. Exatamente. Enquanto do outro lado o Grêmio venceu o Operário, deu uma estancada um pouquinho nessa crise aí, né, que estava vivendo no Campeonato Brasileiro, venceu por 3-1 no domingo de manhã lá também em Caxias do Sul, mas no Centenário. O Renato fez algumas mudanças na equipe ali, os dois laterais foram utilizados, os que são considerados reservas, a dupla de zaga Jeromel Kahneman, teve o retorno do Soteldo, também que foi um dos destaques aí desse jogo, e também teve o Galdino na frente, fez um dos gols. O Grêmio não fez uma grande partida, mas fez uma partida ok para vencer o Operário por 3-1 e se garantiu aí entre os 16 melhores clubes aí na Copa do Brasil. Sorteio nesta terça-feira, à tarde. A CBF não divulgou ainda o horário. No início da tarde, é bom que se diga, né, Lucas? Ao contrário dos últimos sorteios, esse sorteio nessa fase da Copa do Brasil são 16 times colocados no mesmo pote. Né? Ou seja, não tem nenhum tipo de impedimento de qualquer enfrentamento. Por exemplo, pode dar Grêmio e Juventude. Sim. Pode dar. Né? São 14 times da Série A, agora eu não estou com eles aqui, mas são 14 times da Série A nesse pote, ou seja, é uma Copa do Brasil para lá de concorrida, né? O time azarão, vamos dizer CRB. assim, é o CRB, né? E aí nós vamos ter esse sorteio, o Grêmio vai conhecer aí o seu adversário nas oitavas, e o Grêmio que dá uma tranquilizada no ambiente com essa vitória, mas já tem um jogo complicado aí na quarta-feira. Até vou falar aqui um pouco mais, porque a gente não vai gravar o programa amanhã, porque tem o jogo do Inter. Sim. O Grêmio enfrenta o São Paulo na quarta, às 8 horas da noite, lá no Morumbi. Jogo onde o Grêmio precisa, mais do que nunca, dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Uma vitória era essencial para o Grêmio, para não sair da zona de rebaixamento ainda, mas pelo menos ficar ali na porta, ali, podendo na próxima rodada sair da zona de rebaixamento, já que no final de semana o Cuiabá venceu o Bahia e isso foi ruim para o Grêmio. Resultado ruim. Ruim para o Grêmio. O Cuiabá venceu o Bahia em Salvador por 2-1. Então o Grêmio precisa dar uma resposta. E para esse jogo ele pode ter a estreia do Gemerson, né, zagueiro contratado do Atlético Mineiro, já que o Kahneman está fora, porque foi expulso contra o Cruzeiro, e o Jeromel provavelmente também fique fora, já que o Renato não tem utilizado o Jeromel em 2 jogos seguidos na mesma semana. Tendo o Soteldo aí como principal expoente dessa equipe, mais uma vez em campo. Então o Grêmio se prepara aí para um jogo bem complicado lá contra o São Paulo, lá na capital paulista. Fora de campo, só para complementar, que o Grêmio anunciou ontem, no domingo, as contratações do Miguel Monsalve, de 20 anos, que veio do Medellín. A gente já tinha falado sobre ele. E aí uma surpresa aí, que foi a contratação, vamos dizer assim, uma surpresa, porque a gente não estava trazendo essa informação antes, que é o Alexander Aravena, atacante de 21 anos, que vem do chileno, que vem da Universidade Católica. Também foi anunciado pelo Grêmio, o Grêmio que gastou aí cerca de 32 milhões de reais nesses 2 jogadores. O próximo a ser anunciado, que a gente já falou aqui no último programa, é o Matias Arezzo, jogador de 21 anos, centroavante, que vem do Granada, da Espanha. Essas são as primeiras 3 contratações aí que o Grêmio vai fazer, mas o Grêmio ainda busca outras posições, pelo menos um lateral esquerdo, porque o Grêmio vê que precisa, né? O Reinaldo não consegue entregar, o Mike também não é um jogador, pelo menos na minha visão, aí eu vou dar uma opinião, né? Um jogador se o Grêmio está buscando, né, um lateral esquerdo, a visão de que os jogadores estão aí não é uma visão tua, né? É uma visão de quem está buscando. São insuficientes para ser titular do Grêmio. Então aí esse é mais ou menos esse mercado aí do Grêmio que vai se movimentando aí ao longo desses últimos dias aí, nessa janela de transferências. Então é isso, né, JP? A gente acompanha o Inter amanhã, 9h30 lá em Rosário, o Grêmio quarta, 8 horas da noite lá no Morumbi, e na quinta-feira a gente vem trazer aí repercussão desse meio de semana. Desse meio de semana, e também aí, muito provavelmente, acho eu, né, que a direção do Inter não se atrapalhar um pouco mais, vai acabar trazendo um treinador aí para anunciar, enfim. Tá bom, gente? Um grande abraço, se inscreva aí no canal, deixe um like e até uma próxima.